falar com vocês sobre psicossomática, o adoecer do emocional para o físico. Falar um pouquinho das doenças autoimunes, falar um pouquinho do porquê que às vezes a gente não dá conta de algumas coisas emocionais e a gente acaba adoecendo fisicamente. E eu vou deixar umas dicas de livros aqui para vocês também. Eu vou tirar ali os livros que estão ali em cima e vou mostrar para vocês o adoecimento que nasce no primeiro momento no nosso cérebro. O Freud falou que o nome disso é neurose histérica. Você tem a histeria da conversão, quando o sintoma se transforma em doença. E nós vamos trazer esse saber do Freud para 2018 e explicar onde a medicina, que era tão difícil de aceitar o adoecimento do fundo emocional. E a gente sabe que toda doença, antes de nascer no corpo, ela nasce primeiro no psiquismo. Então liga aí, continua assistindo que nós vamos falar hoje sobre o adoecimento. Fica a dica. Vamos falar sobre psicossomática, o psique, o emocional, o cérebro, as emoções, influenciando as doenças na soma, no corpo. As dicas do livro, primeiro eu quero dar esses três, ó. Quem Ama Não Adoece, do Dr. Marco Aurélio, onde ele fala e ele apresenta nesse livro por que a gente adoece tanto. Dr. Marco Aurélio, cardiologista, falando sobre isso. E nós temos esse aqui, com A Vida de Novo, onde um autor ele faz do estudo do câncer e ele fala que muitas pessoas foram tratadas de uma forma metafísica e foram curadas do câncer, considerando o efeito do emocional na cura. E a família e a cura, onde o método Simonton para as famílias que enfrentam a doença. Então hoje eu trouxe esses três livros para a gente falar sobre o adoecimento que nasce no cérebro, no sistema límbico, na emoção e ele vai para o corpo. A gente primeiro tem que entender que o nosso cérebro é dividido em reptiliano, o cérebro primário, o cérebro mais instintivo, o cérebro que é originário dos animais mais básicos, depois o cérebro emocional que os animais mamíferos têm e nós também temos, e o cérebro mais evoluído que é o neocórtex. Só que a gente tem que entender que quando a gente adoece porque a emoção não deu conta de enfrentar alguma coisa. O Freud, ele falou que nós temos três tipos de neurose. Nós temos a neurose, vamos entender primeiro neurose. A gente tem um sintoma emocional e a gente não dá conta. Então a gente tem três tipos de neurose. A neurose fóbica, que a gente transforma em medo o nosso sintoma emocional. A neurose obsessiva, que a gente transforma em atos de repetição, nosso sintoma emocional, e a neurose histérica, que a gente transforma em doença, nosso sintoma emocional. Já parou para pensar que quando você é pequenininho, você é criança, quando você adoece, sua mãe dá mais atenção a você, sua mãe, seu pai, a escola, sempre alguém chega e fala, tá com febre, tá dodói, tá machucado, vem cá, deita, dorme, fica em casa, deixa de ir para a escola. Aí a gente cresce. E quando a gente cresce, a gente tem uma memória que lembra que quando a gente adoece, a gente é cuidado. Então, muitas pessoas, quando elas não estão dando conta de algumas questões físicas, sejam emocionais, sejam reais, no trabalho, no casamento, acabam adoecendo, porque de uma forma inconsciente é a forma que o corpo encontrou de poder resolver aquele problema que ele não resolve de uma forma real. Quantas pessoas têm doenças que são tão sérias e elas acabam até morrendo para não resolver o problema. A medicina hoje, ela já se dobra e já diz que as doenças que são autoimunes, aquela que você tem células que estão querendo matar células boas, células negativas no seu corpo estão querendo matar células boas. Então a medicina já reconhece que fibromialgia, a doença da Lady Gaga, eu vi uma matéria aí que a Lady Gaga de novo foi impedida de fazer um show porque ela sente muitas dores no corpo. A esclerose múltipla, a doença da Cláudia Rodrigues, aquela a psoríase, a doença que acomete a pele, o maior órgão de choque do nosso corpo. Eu já até falei para algumas pessoas em sala de aula que eu tô ficando quase uma psicóloga, psicanalista, especialista em controle da psoríase nas pessoas. Quantas pacientes e quantos pacientes chegam com psoríase, com doenças extremamente sérias na pele, que a psoríase acomete a pele, o maior órgão do corpo é a pele, e são curadas. E
estão sob controle, várias. Eu tenho a Samira da turma de sábado, eu tenho uma estudante de medicina que está no último período, que ela tinha a planta e a mão do pé, a planta do pé e a mão totalmente ferida, e ela já tem 5 anos que nunca mais apareceu ferida, paciente constante. Então eu tenho a Samira, eu tenho uma moça que formou comigo há muitos anos, que ela tinha uma psoríase no couro cabeludo. Então são tantas pessoas com psoríase, e eu tenho várias pessoas que chegam e com 4, 3, 5 meses de consulta já acabam a pele sarando. E aí eu brinco que eu tô ficando especialista em psoríase. Psoríase é uma doença autoimune. Nós temos a colite retroulcerativa, que também é outra doença autoimune. Essas doenças autoimunes, que a célula má, ela tenta matar a célula boa, a medicina, que era tão cartesiana, tão matemática, hoje em dia é a medicina já mais biofísica, que ela acredita mais que o cérebro tem uma influência, que o sistema límbico realmente produz a doença, que a doença não é só no corpo, a doença primeira não é emocional. Já parou para pensar quantas vezes você não dá conta de enfrentar um trabalho e você fica sem falar, porque é mais fácil ficar sem falar do que você enfrentar um trabalho que você não estava dando conta? Quantas vezes você tem que resolver algum problema, sua cabeça dói demais, que é uma forma que seu corpo encontra? Lembra que nosso corpo é feito por aparelhos, por sistemas, sistema circulatório, sistema endócrino, sistema sanguíneo, sistema nervoso. E quando nasce uma doença no cérebro, no emocional, ela vai acometer um órgão de choque no seu corpo. Cada um de nós tem um órgão de choque. Tem as pessoas que têm um aparelho respiratório, que é o órgão de choque, tem outro que é o intestino, tem outro que é o sangue, tem outro que são as glândulas. Aí a pessoa aparece com uma tireoide com problema, que são a glândula, a tireoide é uma grande glândula. Então, através desses aparelhos ou sistemas no nosso corpo, aparelho respiratório ou sistema respiratório, tanto faz, a gente acaba tendo doenças. As pessoas que são muito melancólicas, que elas têm uma característica não do temperamento melancólico, mas da tristeza que acomete mais a pessoa, geralmente ela aparece uma doença nas vias aéreas. As pessoas que são mais controladoras, de repente aparece uma doença no coração, com a pressão alta, com um infarto no coração. As pessoas que não querem pensar, de repente vão ter uma cefaleia ou aquela doença que... Olha, eu esqueci o nome, que a pessoa tem uma dor de cabeça constante, que ela fala que não para de doer a cabeça, ela faz todos os exames neurológicos e não vem, a doença comete ela com muita dor de cabeça, uma cefaleia muito forte. Então são pessoas que têm o corpo como órgão de choque. Aí você deve estar falando, mas eu não, quando eu tenho um problema emocional eu resolvo, eu sinto de decepcionar, mas todos nós temos um órgão de choque no corpo, todos nós, com as questões emocionais que a gente não dá conta, um órgão do nosso corpo vai adoecer. Alguns órgãos adoecem tanto que chega a matar a pessoa. Então, antes de você morrer por causa de uma doença de fundo emocional, que tal você fazer terapia, você buscar fazer terapia, você resolver suas questões emocionais? Lembra, vou dar uma dica para vocês, pessoas que têm pressão alta, às vezes elas são muito raivosas, aí o coração dela não dá conta, a sístole é diástole, a grande circulação é pequena circulação, a grande circulação é do cérebro pro coração, sabe? Não, tá errado, a grande circulação é do coração pro corpo e a pequena circulação do coração pro pulmão, é assim. O último vídeo que eu fiz eu já falei errado, já estava quase de novo falando errado. E essa pequena circulação e grande circulação do aparelho sanguíneo, quantas pessoas desenvolvem questões no sangue. Então, essa que é a questão muito séria, essa cefaleia muito forte que as pessoas têm, que elas ficam uma semana trancadas no quarto com uma dor de cabeça insuportável. Às vezes é porque você não quer pensar em algum problema da sua vida. Que tal, ao invés de você adoecer toda vez que acomete alguma coisa no seu coraçãozinho, que é o cérebro, no sistema límbico, você parar e falar o que que essa doença quer me dizer. O que que essa doença? Porque nós temos 2 tipos de emoções no sistema límbico, a positiva e a negativa. A positiva potencializa a saúde, a negativa potencializa a raiva. A positiva é alegria, felicidade e amor. A negativa é ansiedade, raiva e medo.
A positiva potencializa a saúde. Você vai ter saúde se você tiver alegria, felicidade e amor. E se você tiver raiva, ansiedade e medo, você vai ter doença. Porque são emoções positivas e negativas. São a saúde lutando com a doença. Então você tem que escolher o que você quer na sua vida. Emoção positiva ou negativa. Aí você deve estar falando, mas é inerente, não dá para viver sem emoção negativa. Óbvio que não, não dá para viver. A ausência de problema é morte. A vida é um eletrocardiograma, que você tem altos e baixos, mas não dá para ficar muito tempo com a emoção negativa, porque você fica muito tempo com a emoção negativa, você vai adoecer. Então, quando você tiver raiva, quando você tiver muita ansiedade, quando você tiver muito medo, pensa o que esse sentimento quer te dizer, pensa o que essa emoção quer te dizer. E ao invés de você só esbravejar, ou só chorar, ou só ficar muito ansioso, a ansiedade dá muita angústia. Tenta resolver as suas questões, que aí quem vai agradecer é o seu soma, a sua soma, o seu corpo vai adoecer e não vai adoecer mais, não vai adoecer, a soma vai adoecer, não vai adoecer tanto, e aí você vai ser mais feliz. Fica a dica de hoje, não adoeça tanto de questões das emoções negativas, da ansiedade, da raiva e da tristeza. Tenta desenvolver as emoções positivas, alegria, felicidade e amor. E a última pílula que eu deixo para vocês devem estar falando, e o ódio? Quando eu tenho um ódio, ela é uma emoção negativa ou uma emoção positiva? O que você acha? O ódio é uma emoção negativa ou positiva? O ódio tem a ver com o quê? O ódio tem a ver com raiva, com ansiedade, com tristeza? Ou o ódio tem a ver com amor, alegria e felicidade? A dica é, o ódio tem a ver com amor. A gente só dá conta de odiar quem a gente ama. Quem a gente não sente nada, a gente tem indiferença. Então, todas as vezes que você sente ódio, é uma emoção positiva que veio. Trabalha isso em você, para você não transformar o ódio numa raiva, transformar o ódio numa tristeza e transformar o ódio numa ansiedade muito grande. Fica a dica, espero que tenha valido a pena esses minutos que você passou comigo. Beijo no coração. Compartilha nosso canal, faça nosso canal ser conhecido, tá?